Porque falamos palavras que não servem para nada. Como diz o ditado popular, encheção de linguiça. Pessoas passam horas ao telefone ou numa roda de amigos falando palavras que não servem para nada e nem edificam. Salmos 1, verso 1, olha o que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas versões dizem dos escarnecedores. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós não vemos Deus falando o problema, mas sim Deus fala a solução. E no universo todo só tem duas criaturas, dois seres que têm o poder criativo: Deus e nós, seres humanos. Por que desperdiçarmos as nossas palavras? As palavras de Jesus não foram muitas, mas toda vez que ele falou, vida foi gerada. Vejamos à luz da Bíblia o poder desta palavra. João 1:1. No princípio era o verbo, era o que? A palavra. Esse princípio significa desde a eternidade. Gênesis 1 diz que Deus falou e criou a luz e todas as coisas pela sua palavra. Guarde isso. No princípio o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, o Espírito nada podia fazer sem a palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Mas o Espírito nada podia fazer sem a palavra. Qual o princípio estabelecido por Deus aqui? Que nós vemos aqui estabelecido por Deus? Diga assim: da união do Espírito e da palavra, vida é gerada. Cantamos, Espírito vem. Ele já veio, mas como eu disse, veio para que realmente ele tenha liberdade. Então o Espírito já está em nós. Nos enchamos da palavra e liberemos a palavra de Deus, que o Espírito pega esta palavra e vai gerar vida. Vai mudar as circunstâncias, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de viver, vai mudar a sua família. O grande problema é que Satanás, ele faz o problema tão grande que nós apenas olhamos, apenas enxergamos o problema. Então falamos o problema. Só que isso é uma associação com o inimigo. A palavra de Deus é como dinamite, pois quando falada move-se. Olha quem se move. Move-se os querubins, move-se os serafins e os anjos, para fazer com que tudo quanto Deus fala se cumpra. Entremos em juízo. Pai, a tua palavra declara o seguinte, por exemplo, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pai, eu já criei. Eu já te aceitei, Jesus é o meu Senhor, eu já criei, já me arrependi dos meus pecados, por isso agora eu reivindico a salvação da minha família. Só que não adianta apenas a retórica, precisamos viver o Evangelho. Porque se nós não vivermos, as pessoas da nossa casa não virem em nós um exemplo a ser seguido, a retórica não vai adiantar nada. 1 João 5,19 diz que o mundo habita nas trevas, que está debaixo do poder do inimigo. O mundo jaz no maligno. Porém, com nossas palavras em linha com a palavra de Deus, decretaremos que essa situação mudará. Posso ouvir um amém? Amém. Começando nos nossos lares, espalhando-se para a cidade até alcançar as nações. Depende de nós. Por que que os 7 montes estão sendo governados pelo inimigo? Porque nós entregamos os 7 montes para o inimigo. Está na hora de nós retomarmos os 7 montes. Posso ouvir um amém? Amém. A luz de Cristo encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. É o que diz Isaías 11:9. E nós precisamos declarar isso.
Para entendermos o poder nas nossas vidas, da palavra de Deus em nossas vidas, vejamos alguns passos. Primeiro passo, salvação. Deus disse: haja luz. Gênesis 1:3. Olha o que Deus disse. Disse Deus: haja luz e houve luz. Na realidade, queridos, cientificamente provado, trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. Então, se a sua vida, a sua casa, o ambiente onde você trabalha está em trevas, você precisa ser luz. Nós somos a luz do mundo. Precisamos realmente brilhar. Se não existem trevas, mas sim a ausência de luz, sejamos a luz para que essas trevas sejam dissipadas. E a luz vem pela palavra. Luz significa salvação. Ainda somos poucas pessoas como plenitude. Eldorado, porém, queridos, através do nosso linguajar, através dos nossos decretos, nós creremos que seremos tão numerosos nessa cidade que não se poderá contar. Posso ouvir um amém? Amém. Mas depende de quem? De nós. Porque não adianta nós ficarmos em casa, Deus salva fulano, Deus salva, Deus faz isso. Nós somos os braços, as pernas, a boca, os olhos. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar. A palavra diz que em Mateus capítulo 28, no 18, diz Cristo falando: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí no 19 ele começa: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Adianta uma cabeça apenas pensando se não tem um corpo para agir? Se ele é o nosso cabeça, ele já disse que toda autoridade está sobre ele. Se a autoridade está na cabeça, também está no corpo. Comecemos a usar essa autoridade, fazendo então o que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Libertar cativos, curar enfermos, abrir vista aos cegos, ouvidos aos surdos, e assim por diante. Já fomos ungidos. Coloquemos essa unção em ação, porque senão nós definhamos. Tudo aquilo que não é usado, a tendência é atrofiar. Devemos entender que cada um de nós veio a esse mundo para cumprir um propósito e uma visão determinados por Deus. Isaías 55:11, olha o que diz: a palavra que sair da minha boca, diz Deus, não voltará vazia, mas irá cumprir aquilo para que a enviei. Quem é a boca de Deus na terra? Nós. Proclamemos essa palavra. Deus vai ativar o Espírito Santo. Da união do Espírito e da palavra de Deus, vida é gerada. Passemos a mudar circunstâncias, passemos a mudar vidas, passemos a mudar situações. Deixemos de ser negativos. A palavra sempre vai completar a sua obra. Gerações podem passar até que se cumpra, mas ela se cumprirá, porque o próprio Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, Pedro falou em 1 de Pedro 1:23, da palavra de Deus como uma semente incorruptível, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semente incorruptível da palavra de Deus está alcançando e mudando cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo passo, santidade. Gênesis 1:6. Gênesis 1:6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus disse para haver separação entre águas e águas. Quando Deus libera a sua palavra de separação,
de santidade, Ele toca também os nossos filhos com a mesma palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Você é santo? Se você é santo? Ainda tem dúvida, meu Deus? Nós somos justificados, santificados, já fomos. Se eu não me apossar que eu sou santo, como é que eu posso levar essa santidade também à minha prole, aos meus filhos? Jesus está interessado na salvação da família como um todo, e não apenas de alguns da família. Em João 4,16, vemos Jesus dizendo à mulher samaritana: chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus já sabia desse fato, é óbvio. Mas quando ele diz, ele manda ela: chama o teu marido, ele está falando para essa mulher da salvação da sua casa. Não era só para ela, também era para a sua casa. O diabo, queridos, não soltará nossa família sem guerra, mas arrancaremos a nossa família das garras do diabo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Não abra mão de nenhum. O propósito maior da nossa vida deve ser toda a nossa família servindo a Jesus Cristo. Amém. O primeiro passo para estabelecer a obra de Deus é a salvação, tanto a tua como a da tua família, e o segundo passo é a santidade, tanto a tua como a da tua família. Nós fomos chamados como sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote leva o povo a Deus e traz Deus ao povo. Que Deus está dominando na sua casa, que Deus está dominando na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos, que Deus está dominando. Você é um sacerdote de Deus? Acredito que sim. Temos que nos afastar de tudo que é do mundo, de tudo que cheira a pecado. Não podemos servir a um Deus santo mantendo amizades que contaminam nossa comunhão com Ele.